Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou falar a respeito de capacidade térmica e calor específico, tá bom? Antes de mais nada, vamos relembrar umas coisinhas importantes. A gente já estudou, tem que relembrar o que seria calor e o que seria temperatura. Calor é uma determinada energia em trânsito, em movimento, e temperatura é o grau de agitação das moléculas. Sabendo isso, agora a gente pode utilizar o entendimento do estudo de capacidade térmica e calor específico. Agora vamos fazer uma análise bem básica. Aqui eu tenho o ferro, aqui eu tenho o alumínio, tá bom? É muito comum, quando a gente faz almoço, a gente usar uma panela de ferro ou uma panela de alumínio. Por que a gente usa essas panelas? Porque elas são boas para poder absorver calor. Então, elas têm uma determinada capacidade de absorção de calor, tá bom? Só que, lógico, tanto o alumínio como o ferro, eles têm um chamado calor específico, que são diferentes. Cada um tem o seu calor específico. E isso é importante por quê? Por que é importante saber disso? É importante saber porque um destes absorve mais do que o outro, ou seja, um absorve mais rápido, na verdade, do que o outro, se for fazer uma análise mais específica. Significa que quando, digamos que eu tenho duas colheres, tá? A de alumínio e a de ferro. E eu vou mexer na panela. Digamos que na mesma panela para facilitar o entendimento. Então significa que essa panela está sendo fornecida uma quantidade de calor para ela, tá? Uma quantidade de calor X. Vamos dizer que seja esse isqueiro aqui para facilitar o entendimento, tá bom? Como assim? Eu pego um isqueiro, tá? Aqui está saindo uma quantidade de calor, vamos dizer que seja 100 calorias, tá? Aqui está saindo, está sendo aquecido. Vai aquecer isso daqui tudo. O mesmo procedimento vai ser com o alumínio, combinado? Está saindo a quantidade de calor também o mesmo tanto, tá? Um dos dois vai aquecer mais rápido. Quem explica esse fenômeno é a forma de transmissão de calor, ou também de maneira matemática, com cálculo. Mas também o calor específico, ele nos mostra quem absorve mais rápido do que o outro, ou seja, significa que quando eles têm um calor específico diferente, então vai ter, um vai absorver muito mais rápido que o outro, vai ocorrer uma variação na temperatura mais rápido que o outro. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom, pessoal? Então, isso é importante a gente se atentar, tá bom? Nisso daqui, então, que é uma diferença. Então, professor, qual seria a resposta? O alumínio ou o ferro? Quem é que seria aquecido muito mais rápido? Se você há uma tabela específica, eu não estou com essa tabela específica aqui, mas depois nas próximas aulas, quando for responder exercícios, eu vou estar colocando, vocês vão perceber que o ferro, né, o ferro, ele tem uma capacidade de absorção muito mais rápida do que a do alumínio, porque o seu valor, o seu calor específico, né, é um calor específico que ele é menor do que esse daqui. Então, a variação dele, no caso, vai ser muito mais rápida do que esse daqui. Porque o que significa essa alteração? Quanto menor ou maior, vai haver uma diferença na absorção de calor, ou seja, significa que um vai necessitar de uma maior quantidade de calor para sofrer uma variação na sua temperatura e outro vai precisar de uma menor quantidade de calor para sofrer uma variação também na sua temperatura. Tudo está associado com a questão da variação também de temperatura nesses corpos, tá bom, pessoal? Então, vamos para entendimento melhor do assunto, falar aqui, tá bom? De que maneira? Aqui, ó, então capacidade térmica e calor específico. Primeiro eu vou focar na capacidade térmica, depois eu foco no calor específico, combinado? Então vamos lá. A capacidade térmica está associada a quê? Absorção de calor pelos corpos. Ou seja, vai absorver uma determinada quantidade de calor e vai variar a sua temperatura. Variar em quanto, professor? Isso a gente vai
especificar agora. Vamos por etapas, tá bom? Então, bora lá. Imagine duas situações, tá bom, pessoal? Então, duas situações aqui que são situações muito importantes, tá? Vamos dizer que aqui é um teto, e eu coloquei um objeto aqui, né, que está pendurado. Aqui outro objeto, esse é um objeto A e esse daqui é um objeto B. É importante a gente se atentar a esses detalhes, tá bom? Objeto A e objeto B, tá bom? Perceba que tanto o objeto A como o objeto B recebe 100 calorias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um desses estão recebendo a mesma quantidade de calor. Mesmo exemplinho do isqueiro que eu peguei, tá bom? Significa que é como se eu estivesse fornecendo aqui, pá, 100 aqui, e fornecendo 100 aqui. Combinado, pessoal? Espero que esteja entendido isso. Ok. Aí foi fornecida a quantidade de calor e houve uma variação de temperaturas de 20 graus Celsius. Aqui é um termômetro. Eu coloquei um termômetrozinho aqui, tá bom? Isso daqui é um termômetro. Especificando que teve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius nesse, quando ele recebeu 100. E esse daqui foi fornecido 100 e ele teve só uma variação de 10 graus Celsius. Perceba que a variação de temperatura nos corpos são diferentes, mesmo eu tendo fornecido a mesma quantidade de calor, tá? Isso daqui justamente ocorre devido ao calor específico, que eu vou falar agora sobre ele. Então, o calor específico, se não são do mesmo, se não são os mesmos corpos, são corpos diferentes, então significa que o calor específico aqui, ele está interferindo diretamente. Mas, professor, é só o calor específico? Tem algo mais? Não, tem também a questão da massa. Se a gente observar, teoricamente, esse daqui transmite que tem uma menor massa do que esse daqui, né? Então, se eu tenho uma quantidade menor de massa, significa que ele vai aquecer muito mais rápido. Quando eu tenho uma quantidade maior de massa, vai precisar de uma quantidade muito maior de calor para poder com que as temperaturas sejam iguais, a variação de temperatura, para elas serem iguais, tá bom, pessoal? Então, é importante vocês se atentarem aqui. Então, significa que a massa de ar também é diferente da massa de B, tá? Isso daqui é muito importante vocês se atentarem. A massa de ar é diferente da massa de B, tá? Ok, beleza. Então, vamos tentar definir de uma forma matematicamente a capacidade térmica, tá bom? De que maneira que eu vou, então, definir ela? A capacidade térmica de maneira matemática, ela pode ser descrita como Czão igual a ΔQ dividido por ΔT. Seria a variação da quantidade de calor, ou seja, que é energia, dividido pela variação da temperatura. Não confunda com o tempo. Vai ter uma fórmula mais para frente nas formas de transmissão de calor que a gente usa o tempo em análise também. Mas isso daqui não é a nossa preocupação no momento, tá bom? A gente vai se preocupar no momento com isso daqui, com a capacidade térmica. Então vamos lá fazer um cálculozinho básico para entendimento, para a gente ver direitinho. Por exemplo, eu vou pegar o ar, capacidade térmica de ar. Capacidade térmica de ar seria como? Quantidade de calor foi quanto? 100, tá? Então aqui a variação foi 100. 100 o quê? 100 cal. Dividido por o valor de ΔT, que vai ser quanto? 20. Então eu corto e vai dar 5. 5 calorias por grau Celsius. Significa o quê? Que a capacidade térmica desse determinado corpo é de 5 calorias por grau Celsius. Agora, antes de eu continuar respondendo para saber quanto que vai ser esse daqui, eu vou bem aqui nessa definição para que vocês entendam. Aqui diz o seguinte a respeito de capacidade térmica, que a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie de 1 grau Celsius.
Como assim, professor? Varie de 1 grau Celsius. Perceba nesse cálculo aqui, que aqui tem 5 calorias. E perceba que aqui tem graus Celsius. Quando a gente não coloca, significa 1. Eu estou querendo dizer que é necessário 5 calorias para variar 1 grau Celsius. Então, é necessário fornecer 5 calorias para variar 1 grau Celsius. Combinado? Então, aqui teve 20 graus Celsius de variação. Porque se você pegar 5 vezes 20, vai dar justamente o quê? 100 calorias. Então, quando eu estou fornecendo uma quantidade de 100 calorias, eu estou variando 20 graus Celsius. Porque, na verdade, 1 grau Celsius, a cada 5 calorias, eu vario 1 grau Celsius. Então, quando é 10, 2 graus Celsius. Quando é 15, 3 graus Celsius. Quando é 20, é 4 graus Celsius. Quando é 25, é 5. E assim sucessivamente. Então, quando variou 100, quando foi 100 de calorias, variou 20 graus Celsius. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai continuar o cálculo. Então, o do B aqui, né, a gente pode colocar aqui para facilitar aqui o cálculo. Deixa eu pegar o apagador, tá? Eu sou um cara que geralmente bota a linha, mas acabo não obedecendo a linha, né? Então, vamos continuar. Se eu pegar aqui, capacidade térmica de B é igual a, tá bom? 100 calorias, tá? Dividido por 10. Então, eu corto, eu sei que aqui é 10 cal barra graus Celsius. Eu estou querendo dizer o quê? Que esse corpo, a cada 10 calorias que eu mando, ele vai variar 1 grau Celsius. Se eu mandei 20 calorias, ele variou 2. Se eu mandei 30, 3. Se eu mandei 40, 4. Se eu mandei 50, 5. Combinado? Se eu mandei 60, 6. Se eu mandei 70, 7. 80, 8. 90, 9. E 100, 10. Tá vendo aqui? Então, 10. Tá vendo a comprovação aí para vocês verem? Então é justamente isso aqui. Quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo varie de 1 grau Celsius. Tá? Isso daí seria a capacidade térmica. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Agora eu vou falar a respeito do calor específico. Mas antes, na verdade, de eu falar sobre o calor específico, é importante ressaltar algumas coisas que eu não mencionei. Bem, aqui está 1 cal, que é igual a 4,18 joule. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu quiser transformar caloria para joule, eu vou multiplicar por 4,18. Ou seja, porque joule está no Sistema Internacional de Medida. Então, a energia ela é dada, na verdade, em joule, no Sistema Internacional de Medida. Tá bom? Isso é importante. Então, 1 caloria corresponde a 4,18 joule. Eu não sei se você já reparou, quem malha, quem está na academia, está naquela esteira, que está correndo, correndo lá, você vai perceber que lá está dizendo tanto de caloria. Vamos supor que 18 cacau. Não sei se lá vai estar assim. Por exemplo, vamos botar aqui 6 cacau. Tá? Vamos dizer que você gastou isso aqui. Você correndo, você gastou isso na academia. Esse K significa, na verdade, 10 a terceira, que significa 1000. Então, você, na verdade, gastou 60.000 calorias. Se você quiser saber isso em joule, que é o padrão de energia, você vai multiplicar por 4,18. Então, 60.000 vezes 4,18 você acha o valor. Tá bom, pessoal? Isso é importante a gente saber, então. As unidades de capacidade térmica que são bastante utilizadas são o quê? Joule por Kelvin e cal por grau Celsius. Vai ser as que vocês vão mais ver em cálculos, em exercícios, tá bom? Então, são essas duas mais utilizadas aqui. Então, é importante. Espero que vocês tenham
entendido esse apanhado aqui. Continuando, agora a gente vai falar a respeito do calor específico, tá bom? Imagine aqui que eu tenho um mesmo material, poderia ser, vamos supor, o chumbo ou o ferro, é só uma suposição, tá? O mesmo material, deixa eu ir mais para cá, deixa eu ir para cá que fica mais fácil o entendimento. Aqui eu tenho o mesmo material, tá? Ele tem massa M1 e capacidade térmica 1, massa M2, capacidade térmica 2, M3, capacidade térmica 3. Perceba que as massas aqui, elas são diferentes umas da outra, tá bom? E as capacidades térmicas também são diferentes uma da outra. Porque aqui mesmo eu tinha colocado para vocês que a massa de A é diferente da massa de B. Eu estou querendo dizer justamente que, então, a massa, ela interfere na capacidade térmica, tá? Isso é importante vocês saberem. Então, teoricamente, aqui também há uma diferença. Agora, o que acontece? Os estudiosos, cientistas, perceberam o seguinte, que a razão da capacidade térmica de 1 sobre M1 igual a capacidade térmica de 2 sobre M2, capacidade térmica sobre M3 é uma constante. Mas isso equivale quando é o que? Para o mesmo material. Significa que eles vão ter o mesmo calor específico, independente das massas deles serem diferentes, da capacidade térmica deles ser diferente, eles vão ter o mesmo valor, o calor específico. O calor específico é representado por um Czinho menor. Isso às vezes até confunde as pessoas, porque geralmente nos livros e as fórmulas, equações, o Czinho é menor mesmo, e muita gente pode confundir a fórmula. Então, veja que esse Czinho é diferente do Czão. O Czão é de capacidade térmica, Czinho é de calor específico, M é de massa, tá bom? Então, vamos tentar entender aqui como que a gente iria fazer um cálculo. Então, ó, aqui eu tenho um determinado exemplo. Imaginamos que a gente tem um determinado bloco de chumbo, tá? Ele tem capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius, significa que a cada 5 calorias varia 1 grau Celsius, e ele tem massa de 170 graus Celsius, tá bom? É importante, então, quando a gente vai fazer esse cálculo, que aqui Czinho é igual à capacidade térmica, que é 5, dividido por 170, tá bom? 170. Isso daqui vai dar 0,030, tá bom? 0,030. Esse é o calor específico do chumbo. Mas qual a unidade aqui, professor? Perceba que eu tenho cal, tá? Perceba que eu tenho 1 grau Celsius, só que perceba que eu tenho quem também? A grama. Então, na verdade, eu tenho caloria, grau Celsius, grama. A diferença do calor específico para a capacidade térmica está aí. Enquanto a capacidade térmica é só a caloria por grau Celsius, a massa não está associada, por mais que ela possa interferir na capacidade térmica, ela não está associada, tá bom? Não está associada. Aqui, no calor específico, ela está associada. Então, aqui a gente já percebe a diferença da capacidade térmica e do calor específico. Tanto é que o calor específico também é dito como uma capacidade térmica massiva, né? Para a gente perceber que a diferença justamente está na massa. Na massa, aqui, a massa, então, ela interfere diretamente. Então, pessoal, basicamente é isso daqui, só que tem um porém. Eu vou apagar rapidinho aqui, porque é importante eu detalhar mais uma coisinha para vocês, tá bom? Vou apagar aqui. Apagar bem aqui, para vocês se atentarem. Espero que vocês se atentem bem a esse detalhe, porque o que acontece? Perceba que eu tenho essa equação, capacidade térmica igual a variação de Q sobre ΔT, tá? E perceba que eu tenho essa daqui, que é do calor específico. Na verdade, tanto o calor específico como a capacidade térmica, eles têm mais outra fórmula. Como assim? Cada um tem mais uma fórmula. Eu vou mostrar para vocês. A capacidade térmica, se eu isolar esse Czão aqui, vai ficar o quê? Czão
é igual a Czinho vezes a massa, tá bom? Czão é igual a Czinho vezes a massa. Isso quer dizer o quê? Que a minha capacidade térmica pode ser o calor específico vezes a massa. Então eu estou querendo dizer para vocês que eu tenho uma nova equação para a capacidade térmica. Nova equação para a capacidade térmica. Então significa que eu tenho duas equações. Eu tenho essa e tenho essa daqui, que me permite calcular a minha capacidade térmica. O mesmo procedimento funcionará para o calor específico. De que maneira então, professor? Perceba que o Czão não pode ser o calor específico vezes a massa. Aqui não é Czão. Então eu posso substituir no lugar disso daqui por isso daqui. E veja o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui então, ó, no lugar disso eu estou colocando isso. Então vai ficar C vezes M é igual a ΔQ sobre ΔT. Combinado? Agora preste atenção. Eu vou isolar o Czinho. Esse M vai passar dividindo. Então vai ficar igual a ΔQ sobre ΔT vezes o Mzinho aqui, né? Vezes o M, tá? Vezes o M que eu não posso esquecer. Combinado? Então significa o quê? Significa que eu tenho uma nova forma para o meu calor específico. Então, na verdade, eu tenho duas equações para cada uma, tanto para a capacidade térmica como para o calor específico. Na próxima aula eu vou responder exercícios sobre esses assuntos, para fixar a ideia, porque sem exercício não tem como a gente realmente fixar a ideia. O que eu quero que vocês se atentem, o seguinte, é que na capacidade térmica, nada mais é que a quantidade de calor necessária para que a temperatura de um corpo vai sofrer a variação, e o mesmo procedimento vai acontecer no calor específico, que se a gente olhar a unidade de calor específica, que está dizendo que seria cal grama barra grau Celsius. Ele só está querendo dizer o seguinte, que também é a quantidade de calor que vai ser fornecido para que 1 grama seja variada a sua temperatura, tá bom? Para que varie a temperatura dessa 1 grama. Vai ser o mesmo também, quase a mesma coisa, só que tem diferença, que justamente é da massa. Então é importante vocês se atentarem a isso, é importante vocês se atentarem que as massas dos corpos, quando os corpos são diferentes materiais, também teoricamente vai ter uma capacidade térmica diferente. Isso contribui também na questão da variação de temperatura. Para que eles tenham a mesma temperatura, isso eu não falei, eu vou falar agora. Para que eles tenham a mesma variação de temperatura, eles teriam que ter o quê? Teriam que ter o mesmo calor específico, ponto muito importante. Eles teriam que ter a mesma massa, ponto muito importante. Então, estou querendo dizer, eles teriam que ser idênticos. Ah, professor, mas e se eles tiverem os corpos diferentes? Corpos diferentes, eles podem chegar a ter a mesma temperatura? Pode, mas se eles chegarem a ter a mesma temperatura, teoricamente, a quantidade de calor que foi fornecido não vai ser igual. Significa que um vai precisar de uma maior quantidade de calor do que o outro. Sempre vai ter uma mudança aí, tá bom? Em alguma dessas variáveis. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um joinha, ajuda muito, comentar no canal, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu!